Fala rapaziada, beleza? Hoje vamos encontrar a solução desse PVI, desse problema do valor inicial, usando o método da variação dos parâmetros. E a EDO é y, duas linhas, mais y igual a secante de x. Tal que y de 0 é 1 e y' de 0 é igual a menos 2. Então, o primeiro passo é encontrar a solução da homogênea associada. Então, a homogênea associada é y, duas linhas, mais y igual a 0. Então, como é que a gente encontra a solução da homogênea associada? Eu vou deixar aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela uma aula que eu falo sobre as EDOs homogêneas de coeficientes constantes. Então, a primeira coisa aqui é encontrar a equação característica. Então, a equação característica nesse caso vai ser r² mais 1 igual a 0. Ou seja, r² igual a menos 1, logo as raízes são r igual a mais ou menos i. Logo, a solução da homogênea vai ser y índice h. Algumas pessoas botam o índice c aqui, você pode encontrar índice h ou índice c. Y de x igual a C1 cosseno de x mais C2 seno de x. A gente já tem a solução da homogênea associada. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é procurar a solução particular, que é a seguinte solução: yp de x é igual a 1 de x vezes y1, que no caso y1 é cosseno de x, mais o 2 de x vezes y2, que é seno de x, onde y1 e y2 são funções que nós vamos procurar. Então, por isso que o método se chama método da variação dos parâmetros, que a gente vai variar aqui funções e vai procurar essas funções que satisfazem a nossa EDO. Isso é, quando a gente deriva ela uma vez, deriva ela a segunda vez, substitui isso na EDO, que é y duas linhas mais y, isso tem que ser igual a secante de x. Então, essa vai ser a nossa solução particular. Então, a gente tem que achar essas funções aqui, y1 e y2. A primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar essa yp. Y' de x vai ser igual. Aqui a gente vai usar a regra do produto, né? Cosseno. Agora eu vou omitir o x do 1 e o 2 para ajudar na notação. Mais o 1 vezes a derivada do cosseno é menos o seno de x, mais o 2' vezes seno de x, mais o 2 vezes cosseno de x. Bom, aqui a gente vai supor que U'1 vezes cosseno de x mais U'2 vezes seno de x seja igual a 0. Então, ele vai sumir daqui e daqui. Porque quando a gente for derivar y' de novo, a gente vai ter a segunda derivada com relação a 1 e a 2. E isso não ajuda a gente. Então, a gente pode impor que isso seja 0. Quando a gente deriva y de x, a gente tem y' e deriva de novo y duas linhas de x. Quando a gente substituir na EDO, a gente vai ter uma equação, tem as variáveis o 1 e o 2 linhas, certo?
E aí a gente precisa de outra equação para descobrir quem é y1 e y2. Então a gente pode impor isso aqui. Então vamos derivar de novo. Então aqui vai ser só o menos 1 vezes seno de x mais o 2 cosseno de x. Então vamos derivar isso aí. Y, duas linhas de x. E aqui, isso aqui é a particular. Então isso vai ser de novo a derivada do produto. Seno de x menos 1 linha, derivada do seno é o cosseno de x, mais o 2 linha, cosseno de x, mais a derivada do cosseno menos seno. Então, o 2 menos seno de x. Então, vamos reorganizar isso aqui. Então, isso é menos o 1 vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x, mais o 2 linha vezes o cosseno de x, menos, porque a derivada do cosseno vai ser o menos seno, então eu vou colocar o menos aqui na frente, menos o 2 vezes seno de x, que é a derivada do cosseno. Então está aqui o nosso y duas linhas de p. Substituindo y linha de p e y duas linhas de p, no caso vai ser só y duas linhas e a y para essa EDO aqui, né? Na EDO temos o 2, vamos primeiro substituir a y duas linhas, né? Então é y duas linhas é o 2 linha cosseno de x menos 1 linha seno de x menos o 1 cosseno de x menos o 2 seno de x mais o 1 cosseno de x, aqui já é a função, a y de p, não é a segunda derivada, é só a y de p, que a segunda derivada são esses quatro aqui, então aqui começou a função, mais o 2 seno de x, e isso tem que ser igual a secante. E além disso, a gente vai usar essa condição aqui, que é o 1 linha cosseno de x mais o 2 linha seno de x, isso é zero. Ora, aqui a gente pode fazer algumas simplificações, né? Esse menos 1 vezes cosseno, mais aqui, menos o 2 seno, mais o 2 seno. Então, esse sistema, que isso aqui é um sistema, vai ficar da seguinte forma. O 2 cosseno de x, linha, né? Menos 1 linha, vezes seno de x, isso é igual a secante de x. E aqui é outra equação, vou colocar o 2 na frente só para acompanhar a equação de cima. O 2 vezes seno de x, mais o 1 linha, vezes cosseno de x, isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, isso é um sistema, a gente tem que descobrir quem é o 1 e quem é o 2. Vamos encontrar a solução desse sistema. Se a gente multiplicar a equação de cima por cosseno e a equação de baixo toda por seno, o nosso sistema fica da seguinte forma. U 2 linha vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1 linha vezes seno de x cosseno de x igual a secante vezes o cosseno. Só que a secante é 1 sobre o cosseno vezes o cosseno de x.
Aqui embaixo vai ficar U2' vezes seno de x mais, ao quadrado, desculpa, U1' cosseno de x vezes seno de x igual a zero. Então, somando a equação de cima com a equação de baixo, esse aqui simplifica com esse aqui, cosseno vezes cosseno, cosseno vezes cosseno, e a gente vai ficar com a seguinte equação: U2' cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. A gente pode botar em evidência seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Então, essa equação aqui é U2' igual a 1. Então, aqui a gente já tem o U2', só basta integrar de ambos os lados. Agora, o U1, se a gente tem um U2', vamos substituir o U2' aqui nessa equação. Então, daí a gente tira o U'. O 1' vai ser igual a menos seno de x sobre cosseno de x. Então, aqui a gente já tem o U' e o U2'. Então, o U2' de x vai ser igual a 1 e o U1 de x vai ser igual, menos seno de x sobre cosseno de x. Então, vamos encontrar o U2 e o U1. Então, U2 de x vai ser igual à integral de 1 dx, ou seja, x mais uma constante C1. E o 1 de x vai ser igual à integral de menos seno de x sobre cosseno de x dx. Isso é igual ao ln do módulo do cosseno de x mais uma constante. Como é que a gente faz essa integral? Basta chamar o u de cosseno. Então, du vai ser menos seno de x dx. Substitui. Então, essa é a integral de 1 sobre u, que é o ln de u, como u é cosseno. Então, a integral de menos seno de x sobre cosseno é o ln do cosseno de x. Então, agora a gente tem o u1 e o 2, basta substituir na equação. Y de p de x é igual a 1 de x, a u1 de x, né? Então vai ficar... Aqui a gente pode tomar C1 e C2 igual a zero, né? C1 igual a C2 igual a zero. Então vai ficar ln do módulo do cosseno de x vezes y1, quem é y1, cosseno de x, mais x, que é o nosso U2, vezes y2, que é o nosso y2, seno de x. Então, essa é a nossa solução particular do problema. Daí, temos a solução geral. Então, y de x, que é a solução geral, vai ser a solução da homogênea, que é C1 vezes cosseno de x mais C2 vezes seno de x, mais a solução da particular, que é ln do módulo do cosseno de x vezes o cosseno de x, mais x vezes seno de x. Então, essa é a solução geral. Agora, a gente precisa encontrar a solução do PVI. Então, PVI.
y de 0 vai ser igual a 1. Isso implica que y de 0 é igual a C1 vezes cosseno de 0 mais C2 vezes seno de 0 mais o ln do módulo do cosseno de 0 vezes o cosseno de 0 mais 0 vezes seno de 0. Aqui é 0, cosseno de 0 é 1, aqui dentro vai ser 1, só que o ln de 1 é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, e isso tudo aqui é igual a 1. Logo, a única coisa que sobrou foi C1 igual a 1. Então, daí a gente tira que o C1 é 1. A gente tem também que o y' de 0 é igual a menos 2. Logo, vocês podem derivar a homogênea, certo? Aí o derivar a homogênea é tranquilo, que C1 e C2 são constantes. Então, a derivada do cosseno é a derivada do seno. E vocês podem pegar a derivada da particular lá em cima que a gente já derivou. É só substituir aqui. Eu não vou fazer essa conta que ela já está feita, mas a gente vai ficar com a seguinte coisa. Y' de 0 vai ser igual a menos o ln do módulo do cosseno de x vezes o seno aqui, cosseno de 0, seno de 0, já estou aplicando o 0 na derivada, vezes mais 0 vezes cosseno de 0 menos seno de 0 mais, aqui tem um C1, só que C1 é 1, então mais C2 vezes o cosseno de 0, isso tudo tem que ser igual a menos 2. Então vamos lá, aqui é a mesma coisa, né? Aqui seno de 0 é 0, então isso aqui tudo é 0, 0 vezes cosseno de 0 é 0, seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então aqui a gente tira que o C2 é igual a menos 2. C2 igual a menos 2. Então se a gente tem C1 e C2, substituindo na solução geral, então y de x vai ser igual a cosseno de x menos 2 vezes seno de x mais ln do módulo do cosseno de x vezes o cosseno de x mais x vezes seno de x. Então, essa é a solução do PVI. E além disso, como o ln é uma função que está definida só para os valores positivos do cosseno de x, o x ele varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Esse é o domínio da nossa função, porque aqui o cosseno é positivo. Certo? Fico por aqui, galera. Qualquer dúvida vocês mandam nos comentários. Tchau, tchau.